tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto um pouquinho diferente com vocês. Estamos em abril e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o autismo, que muitas pessoas ainda não sabem muitas coisas relativas ao autismo. Tem muita discriminação com pessoas que têm o autismo. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas que eu sei sobre o autismo e que eu pesquisei. O autismo e realidade.org, que é um site bem esclarecedor para quem quer saber mais coisas sobre o autismo. Dia 2 de abril é o dia da conscientização sobre o autismo. 2 de abril, muita gente costuma vestir azul, por isso eu tô vestindo azul, que é a cor relacionada à conscientização do autismo. E eu acho também que grande parte do preconceito com relação ao autismo e as pessoas que possuem esse distúrbio é porque as pessoas não têm informação suficiente. Então, por isso, esse é o objetivo desse vídeo. Então, o autismo ele também é conhecido como o transtorno do espectro autista, ou seja, todas as pessoas que possuem esse tipo de transtorno, elas têm características em comum, porém, elas vão ter transtornos em intensidades diferentes. Então, só mesmo um médico para avaliar em qual intensidade a pessoa possui esse transtorno, né, que seria o TA, transtorno do espectro autista. Então tem várias intensidades em que esse transtorno pode. As características desse transtorno seria a dificuldade da comunicação social, além de comportamentos repetitivos, mas como eu disse anteriormente, as pessoas serão afetadas em maneiras diferentes, intensidades diferentes. O transtorno do espectro autista, ele também pode ser associado com dificuldade de coordenação motora, dificuldade de atenção também. Também podem possuir problemas de saúde física, mas não necessariamente vão possuir. Podem possuir déficit de atenção, ou seja, algum problema de concentração, como eu disse anteriormente, tem dificuldade de atenção. Também apresentar hiperatividade, dislexia ou dispraxia. Os adolescentes podem sofrer depressão ou ansiedade, justamente por essa questão do preconceito. Então é importante que a gente se informe para que a gente possa incluir essas pessoas no nosso convívio e não simplesmente discriminar por serem diferentes. Afinal, somos todos diferentes. Enfrentar problemas de aprendizado em diversas áreas da vida, né? Tanto a aprender a sua rotina, né, tomar banho, ir para a escola, entender que existe uma rotina no início. E tanto tendo um apoio especializado, tudo isso pode melhorar muito. O apoio especializado quanto o carinho familiar vão fazer grande diferença na vida dessas pessoas. O transtorno do espectro autista, ele é uma condição permanente e precisa de acompanhamento, né, médico. E é claro, com o acompanhamento, grande parte dessa condição vai melhorando. Claro, gente, que fique claro, não é porque as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista têm dificuldade de aprendizado que elas não conseguem aprender. Não, elas são totalmente capazes de aprender sim. A gente ia dizer que essas pessoas elas podem ter alguma forma de sensibilidade sensorial. Isso pode ocorrer tanto na visão, pode ser relacionado ao olfato, ao paladar, à audição, pode ser em um dos sentidos ou em mais dos sentidos. Por exemplo, uma pessoa autista poderia, por exemplo, tem um vídeo, tá tocando uma musiquinha, mesmo que ela seja bem baixinha e que muitas pessoas não percebem tanto, não incomoda elas, pode incomodar muito uma pessoa que seja autista. Poderia causar ansiedade ou até mesmo uma dor física. Alguns, ao contrário, podem ser subsensíveis, ou seja, não sentir, por exemplo, ter um barulho muito alto e essa pessoa não se incomodar com isso. De novo, pode ocorrer tanto em um sentido quanto em mais sentidos. Pessoas também do transtorno do espectro autista podem se destacar em habilidades visuais, música, arte e matemática. As coisas que são bem legais das pessoas que possuem esse transtorno. A maioria das pessoas com autismo é boa em aprender visualmente.
Algumas pessoas com autismo são muito atentas aos detalhes e à exatidão. Geralmente possuem capacidade de memória muito acima da média. É provável que as informações, rotinas ou processos, uma vez aprendidos, sejam retidos. Algumas pessoas conseguem concentrar-se na sua área de interesse específico durante muito tempo e podem optar por estudar ou trabalhar em áreas afins. Sim, se tornam ótimos especialistas. A paixão pela rotina pode ser fator favorável na execução de um trabalho. Indivíduos com autismo são funcionários leais e de muita confiança. Então, é importante que a gente tire esse estigma de que, se a pessoa tem autismo, ela não consegue aprender. Sim, ela pode aprender, pode demorar um pouco mais do que as outras pessoas, mas ela consegue aprender sim. E ela tem qualidades que são acima da média, comparando às outras pessoas, certo? Então a gente precisa se informar cada vez mais sobre o autismo para que esse preconceito diminua, por um abril azul e por uma vida mais azul em que a gente compreenda que existem diferenças, mas todas as pessoas são diferentes e a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para esse site que eu achei muito bom, vou repetir, autismoerealidade.org. Então lá você pode se informar mais sobre o autismo e conhece alguém que apresenta essas características, ou alguém na sua família, ou que é um transtorno sim, mas que a gente pode tratar, e com muito amor, carinho e conscientização, a gente vai conseguir ter uma sociedade que seja mais inclusiva. Então esse foi meu recadinho de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o transtorno do espectro autista, e se querendo saber mais, é só clicar nesse link que eu vou deixar aqui abaixo. Um grande beijo para todos e por uma vida mais inclusiva, por um mundo mais inclusivo. Um beijinho e tchau!